Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Pela tua palavra em verdade, que nos edifica, transforma, regenera e resgata. Hoje vamos ver um tema com relação a parábolas, que Jesus pregava com parábolas e que aqui vamos falar da figueira infrutífera. E que nós temos passagens bíblicas que falam sobre a figueira, uma planta comum na época, em que fazia-se uma analogia nas parábolas, a figueira, uma planta que dá bons frutos, ou que não dê frutos. Portanto, escolhi esse tema hoje, a parábola da figueira infrutífera. O que vamos aqui interpretar é que na parábola se mostra a verdade do Evangelho de modo figurativo, que é a linguagem usada na época e que nós temos nas Escrituras, palavras de linguagem do qual nós vamos entender aqui a parábola. Vamos para as referências. No Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Por quê? Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então vamos entender essa parábola aqui. Um certo homem, no versículo 6, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem é Deus. A vinha é o mundo. A figueira é Israel. Então, certo homem, Deus, a vinha, o mundo, a figueira, Israel. Deus plantou a figueira para que desse fruto às nações incircuncisas, a fim de abençoar todas as famílias da terra. A figueira, Israel, para que pudesse as nações circunvizinhas, incircuncisas, ou seja, que não estavam de acordo com a vontade de Deus. No versículo 7, eis que há 3 anos, na Torá, há uma regra dada por Deus que fala das árvores frutíferas. O texto foi escrito há 14 séculos antes de Cristo e está diretamente relacionada à parábola da figueira infrutífera. Vamos aqui para uma referência. Levíticos, no capítulo 19. Levíticos, no versículo 19,
versículo 23 a 25. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, servos-á vedada o seu fruto 3 anos. Vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então, ao plantar, você teria que passar 3 anos sem saborear a fruta. No 4º ano é que você poderia usufruir, saborear o fruto desta árvore. Então aqui já é uma referência à Torá, em que quando se plantava, e aqui exatamente os 3 anos que se passaram, não poderia usufruir. 3 anos representam os 3 anos do ministério de Jesus, em que ele percorreu toda a nação, que a figueira, Israel, reconhecesse a sua incircuncisão de coração e produzisse frutos dignos de arrependimento. Incircuncisão do coração, ou seja, Israel passasse, sair da condição de que estava se decaindo, estava se tornando pagã e na idolatria, por isso, aqui na condição da incircuncisão, ou seja, não circuncidado de coração, do qual produzisse frutos dignos de arrependimento. No versículo 7 também, esse trecho que fala, para que ocupa ela a terra inutilmente. Para que ela está ali inutilmente, sem produzir frutos? A figueira, Israel, isolou-se, tornou-se estéril para a humanidade. Refere-se também à pessoa que não esteja dando fruto para Deus. A pessoa que não guarda a palavra de Deus em verdade e não dá bons frutos. Vamos aqui para uma referência, em Mateus. Mateus, no capítulo 25. 25. Versículo 14 a 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro no seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto-me onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe dará, e será em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nessa passagem se refere ao que o Senhor dá de revelação. São ungidos para pregar a palavra de Deus em verdade. Este que obedece a palavra de Deus e ensina, ele receberá em abundância. Aos que não têm ou pouco têm, lhe será tirado. Quem tem conhecimento da palavra de Deus não obedece e ensina. Estes lhe serão tirados. Então, quando não produz, ele é cortado e lançado ao fogo. Então, uma planta que não produz frutos, ela é cortada, permanece a raiz. Esta raiz recebe os nutrientes, água, para que se possa crescer outra planta. Aí nós temos aí, a raiz é aquela pessoa que foi resgatada, uma nova criatura que se formou, ele receberá os nutrientes, que é a palavra de Deus em verdade, e assim se transformará numa nova criatura. Vamos aqui em João. Então, como se diz na linguagem de figura, a planta seria a pessoa que se regenera, que é resgatada, e ele recebe os nutrientes, que é a palavra de Deus em verdade. E assim dará bons frutos. Em João, no capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É isto que precisamos. Resgatar, regenerar aqueles que não estão dando bons frutos. Em Tiago, vamos aqui para Tiago, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Então aqui nós temos, antes da cruz,
ele estava próximo para vir. E assim sermos abençoados com a graça da salvação. Respondeu-lhe ele, aqui Jesus, o viticultor, seguindo aqui a parábola. O viticultor é o Senhor Jesus, que intercedeu em favor da figueira, para que ela não seja cortada. Este ano ainda, então, cavando, versículo 8, cavando e adubando em derredor. Refere-se à pregação aos judeus nas cidades e nações em derredor. Então, aqui no caso, o viticultor, Jesus Cristo, não, me deixa mais um ano, eu vou colocar adubo ao redor desta planta, ou seja, esse adubo é a palavra de Deus no Evangelho, seria pregado a todas as nações, feita pelos apóstolos, em nome de Jesus. E quando se diz em nome de Jesus, Jesus de Nazaré, em carne, para que a figueira produzisse, a figueira Israel, que Israel produzisse o fruto santo para a oferta de louvor ao Senhor. Vamos aqui em Levíticos. Levíticos, no capítulo 19, versículo 24. 19, 24. Aqui diz: porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então veja que aqui Israel seria restaurada, Jesus Cristo intercedeu aí para que a figueira de Israel não fosse cortada. Porém, os líderes nas sinagogas se levantavam contra os que anunciavam Jesus como Messias. Nas sinagogas, os líderes sempre foram contrários e perseguiam Jesus Cristo. No versículo 9, e se no futuro der fruto, bem, mas se não cortá-las. Por isso, a figueira foi cortada. Deus não arrancou suas raízes e tem um futuro glorioso e frutífero para a figueira. Então veja que Israel passou pela tribulação de uma destruição nos anos 70, a destruição do templo na vinda de Jesus Cristo, para que haja justiça e assim ser imposta, vamos dizer assim, a nova aliança. Vamos aqui para Isaías. Isaías, no capítulo 27. Na vinda de Jesus Cristo, onde ele aniquilou o anticristo que estava sentado no trono lá em Israel, Jerusalém. 27, versículos 6, 9. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram, ou o matou, assim como aqueles que o mataram. Versículo de Israel, aqui no caso, até o versículo 9. Portanto, com isso será
expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Então houve, na verdade, a justiça que começou lá em Israel. No capítulo 37, os ídolos, não é? 37, 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. Então nós temos aí uma justiça feita aos justos, aqueles discípulos, aqueles que acreditam na morte e ressurreição de Cristo Jesus, e aqueles que não acreditaram. Então houve essa limpeza, vamos dizer assim, justiça, né? Como ele falou da eira, de limpar a eira, as palhas para um lado e o trigo para o outro. Então nesse tema de hoje que vimos, em relação à parábola da figueira infrutífera, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, associa a figueira à pessoa que não produz frutos, ela seria lançada lá no fogo que se relacionava ao inferno. Né? Complicado. Mas, na verdade, é isso. Ele fica na condição de estado de arrependimento e poderá ser resgatado, porque aquele que é eleito, aquele que foi escolhido, ele não será perdido, ele é resgatado. Jesus disse: aos que o Pai me enviar, eu segurarei na mão dele, não soltarei, e o ressuscitarei no último dia, que foi lá na cruz. Portanto, é importante que a gente possa nos aperfeiçoar para fazer boas obras, dar bons frutos. É nessa perfeição, é nessa condição de semelhança, imagem e semelhança de Deus, para que possamos ser novas criaturas, associando essa relação de bondade e de fazer o bem. Amém? Que Deus abençoe a todos na graça e paz do Senhor.